Por que a gente sofre? Essa é, talvez, a pergunta mais antiga e mais doída que existe. Hoje, a gente vai mergulhar numa linha de raciocínio que não tenta apagar essa pergunta, mas sim dá a ela um novo sentido, uma nova lógica, tudo com base nos princípios da doutrina espírita. Bom, vamos direto ao ponto, né? Ao coração desse problema que tira o sono de tanta gente. E aqui, não estamos falando daquele sofrimento que é uma consequência óbvia. A gente faz uma coisa errada e vem um resultado. Não, estamos falando daquele sofrimento que parece que vem do nada, sabe? Aquele que te atinge como um raio num dia de sol e só deixa uma pergunta no ar. Por quê? Cadê a justiça nisso tudo? É só pensar em exemplos bem reais que desafiam qualquer ideia de justiça imediata. Uma criança que já nasce com uma doença grave. A perda repentina daquela pessoa que era o pilar de uma família inteira. Um acidente terrível que acontece com a pessoa mais cuidadosa do mundo. São umas tragédias que, à primeira vista, parecem totalmente aleatórias, cruéis até. E aí que a gente chega num beco sem saída filosófico. Porque se a gente parte do princípio de que a nossa existência começa no berço, essas situações ficam inexplicáveis. Pelo menos dentro de um sistema justo. Como é que uma alma que acabou de ser criada sem tempo para fazer nem bem nem mal já merece um destino tão pesado? A conta simplesmente não fecha. Para tentar resolver esse impasse, a explicação que vamos analisar agora se apoia num princípio lógico bem fundamental. E esse princípio é um axioma, uma verdade universal. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Nada acontece do nada. E o sofrimento, sendo um efeito, também precisa ter a sua causa. E o raciocínio continua. Se essa causa primeira de tudo, que a gente pode chamar de Deus, é a própria justiça em sua essência, então a causa por trás do sofrimento também tem que ser justa. A lógica pede essa coerência, não é mesmo? Essa linha de pensamento nos leva, quase que por obrigação, a esta pergunta. Uma pergunta que abre uma porta totalmente nova. E se a causa do sofrimento que a gente vê hoje não estiver no hoje? E se a raiz do problema estiver lá atrás, no passado? É exatamente aqui que a explicação fica mais profunda, trazendo a ideia de existências anteriores para finalmente conectar a causa com o efeito. A tese central é bem direta. As aflições que não têm uma causa clara na vida atual são, na verdade, a consequência de atos de uma vida que já passou. É a famosa lei de causa e efeito, só que aplicada não a uma vida só, mas a toda uma jornada contínua da alma. Agora, o que é bem interessante aqui é a simetria dessa justiça. Veja bem, não é uma punição qualquer. A consequência, muitas vezes, é um espelho da falta original. Quem usou o poder com muito orgulho pode renascer numa condição de dependência para aprender o que é humildade. Quem foi duro e cruel pode sentir na pele o que é ser tratado com dureza. A vida se torna, de fato, uma grande escola. Com essa visão, a atitude diante da dor muda completamente. Em vez daquela revolta do "por que eu?", a pessoa pode começar a entender a dificuldade como uma forma de quitar débitos antigos, uma chance de reparar e, claro, de aprender. Mas calma lá. Seria um erro achar que todo sofrimento é simplesmente um castigo. A explicação espírita faz uma distinção muito importante. E este quadro aqui ilustra essa diferença de um jeito genial. De um lado, a expiação. Pense nela como o pagamento de uma dívida por um erro cometido. É uma consequência, e por isso muitas vezes é difícil de engolir. Agora, a prova. A prova é diferente. É uma missão que um espírito mais evoluído escolhe de propósito, por vontade própria, para acelerar o seu progresso. É como um atleta que busca um desafio ainda maior para ficar mais forte, mais rápido. Então, o ponto-chave é este. Toda expiação acaba sendo também uma prova. Uma prova da nossa resistência, da nossa capacidade de aprender. Mas nem toda prova é uma expiação por uma falta específica. Às vezes, o desafio não é sobre pagar o passado, e sim sobre construir o futuro. E como a gente diferencia? Bem, pessoas com uma alma nobre, com sentimentos bons, que enfrentam dificuldades gigantescas, com uma fé e uma resignação que chegam a ser admiráveis, elas provavelmente não estão só espiando. Elas estão, na verdade, cumprindo uma missão de crescimento que elas mesmas escolheram antes de reencarnar. Se a gente junta todas essas peças, o sofrimento deixa de ser um fim trágico e se torna parte de um processo muito, mas muito maior.
A jornada é vista mais ou menos assim. O espírito, ainda imperfeito, reencarna em mundos como o nosso, a Terra, justamente para passar por esse processo de limpeza, de depuração. As provas e as expiações são as ferramentas desse processo, que no fundo só quer uma coisa: a nossa purificação e o nosso avanço para realidades melhores. A analogia usada para explicar isso é muito boa. Pensa num navio com passageiros doentes. Ele precisa ficar de quarentena antes de entrar num porto seguro, certo? Da mesma forma, as almas com impurezas morais precisam passar por esse processo de cura antes de poderem entrar em mundos de paz e felicidade. No final das contas, se a gente tivesse que resumir o papel do sofrimento em uma única palavra dentro dessa filosofia, essa palavra seria remédio. E a lógica do remédio se encaixa perfeitamente. O mal espiritual muito grande, como um orgulho ou um egoísmo muito forte, talvez precise de um tratamento de choque, um sofrimento mais intenso, para que a cura seja eficaz e, quem sabe, até mais rápida. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final para a gente pensar. Como é que a nossa percepção das dificuldades mudaria se a gente parasse de olhar para elas como um castigo sem sentido e começasse a enxergá-las como o próprio tratamento para as nossas maiores doenças, que são as doenças da alma?